25 de abril de 2022, nesta segunda-feira a igreja celebra a festa de São Marcos Evangelista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos do Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus, muito bom dia. Hoje nós celebramos a festa de São Marcos, o evangelista Marcos, ou ainda João Marcos, conforme nos relata o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 12 e versículo 25, também no capítulo 15, versículo 37. São Marcos pertencia a uma família de Jerusalém, que pôs sua casa à disposição dos primeiros cristãos. Alguns até dizem que foi na casa de Marcos que Cristo e seus apóstolos realizaram a ceia derradeira. São especulações teológicas, não sabemos ao certo. Também alguns dizem que foi na casa de Marcos que se refugiou Pedro quando foi liberto da cadeia, conforme relata Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Mas essas informações não são informações essenciais. O fato é que Marcos, ou João Marcos, foi o escritor do primeiro evangelho. Alguns estudiosos, os mais contemporâneos, diz o evangelho de Marcos ser a fonte dos outros sinóticos. Também são especulações. Marcos pôde acompanhar um pouco o trabalho do apóstolo Paulo e também do apóstolo Pedro. Tem alguns estudiosos que também dizem que o evangelho de Marcos, no fundo, é o evangelho de São Pedro, que Marcos escreve a narrativa de Pedro sobre o seguimento de Cristo. Mas todas as informações são especulações teológicas. Nós vamos refletir um pouquinho sobre a primeira leitura desta festa litúrgica, a qual fala de Marcos. É a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos do 5 ao 14. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém.
Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta, para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com um abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós, que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, é um texto muito bonito esse que acompanhamos. São Pedro começa a nos ordenar no revestimento do fruto ou do dom da humildade. Deus resiste aos soberbos, Deus se apraz de um coração humilde. Por isso ele fala: rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus. E rebaixar-nos sob a poderosa mão de Deus é entrarmos na vontade de Deus. Mesmo nas situações da vida que nós não compreendemos, os tantos porquês, é nos colocarmos em oração e dizermos a Deus: Senhor, eu não compreendo o que me acontece, mas eu estou em vossas mãos, em vossa vontade. Age em minha vida conforme a vossa vontade. Depois, São Pedro vai dizer assim: lançai sobre Deus toda a vossa preocupação, porque é Ele quem cuida de vós. Olha que bonito, meus irmãos. Deus cuida de nós. Aliás, este versículo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, é o lema da minha ordenação presbiteral. É Ele quem cuida de vós. Desta mensagem matinal, leve esse versículo tão bonito. Deus tem cuidado de nós. E ele diz em seguida: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo está rodeando como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Que nós não deixemos o demônio nos devorar com suas propostas, com a sua ação maligna na sociedade, em nosso meio próximo de nós. Mas nos lancemos nos braços de Deus que cuida de nós. Deus cuida de nós. Levemos essa certeza que São Marcos, nesta liturgia solene ou festiva, reze por nós lá nos céus e que nós levemos essa certeza do cuidado de Deus. Mesmo quando Deus parecer ausente, meus queridos, tenha certeza, Ele está cuidando de cada detalhe. Deus cuida de cada detalhe. Quando parecer Deus ser ausente, pode ter a certeza, Ele está cuidando de cada detalhe. Podem vir as dificuldades, as situações incompreensíveis, o peso das cruzes, mas Deus está cuidando de cada detalhe. Não se afaste dele. Resistir à proposta do diabo que quer nos convencer de que Deus não nos ama. Resistir. Lancemo-nos nos braços de Deus. Coloca a mão no seu coração nesta manhã. Reze com o Padre. Senhor Jesus, para esta semana que se inicia, a semana de trabalho, de atividades, de esforços, Senhor Jesus, ajudai-me a me convencer do amor e do cuidado do Pai em relação aos acontecimentos da minha vida. Senhor Jesus, ajudai-me a me lançar nos braços do Pai, tal como uma criança se entrega nos braços de sua mãe e de seu pai.
Ajudai-me a confiar em Deus, Senhor Jesus, porque sou tão incrédulo, minha fé é tão pequena. Ajudai-me nesta manhã a levar esta certeza de que Deus cuida de cada detalhe. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, e lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.